E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Parabólica de atualização do conflito que está acontecendo no Oriente Médio, essa guerra que dura 76 anos, mas sobre o conflito atual. A gente começa o nosso vídeo com o número de mortes. Estou sempre passando a atualização do número de mortes. Então, lembrando que todos os links, as referências eu deixo aqui na descrição. Do lado da Palestina, principalmente em Gaza, na faixa de Gaza, 7.326 mortos. Dessas 7.326, 3.038 são crianças. E do lado de Israel, 1.405. A gente tem relatado aqui que o número de mortos em Israel tem estagnado, e é verdade, ele subiu um pouco, porque estava 1.402, subiu para 1.405, que logicamente que é lamentável, mas o número já está estagnado há quase 2 semanas, tá bom? Você tem ataques de foguetes do Hamas, que deixam feridos, mas o número de mortos ainda assim é reduzido. Em relação a isso, o primeiro-ministro de Israel, que a gente sempre tem falado aqui, que é o Benjamin Netanyahu, ele já tinha anunciado, pedido, eu fiz até vídeo aqui no canal falando, ele anunciou que iria iniciar os ataques por terra em Gaza e pediu para a população evacuar Gaza. Só que o que a gente falou? Não tem como você evacuar Gaza, sendo que as fronteiras estão fechadas por próprio Israel. Também ali as fronteiras de Gaza com o Egito, que são bombardeadas por Israel. A gente já tem relatado isso faz tempo. E ele anunciou a intensificação agora nas próximas horas dos ataques por terra, tá bom? Então há um processo de ataques por terra, não são mais mísseis só sendo lançados, então você tem tropas israelenses entrando em território palestino em Gaza. Esse é um ponto. Agora a gente vai focar pouco mais no Irã. Inclusive a gente tem que focar mais no Irã nos vídeos também, porque tem sido mais falado também. O chanceler iraniano, que é o Hossein Amir Abdollahian, ele, em discurso na Assembleia Geral da ONU, vocês lembram que a Assembleia Geral passa a discutir mais esse conflito, justamente porque o Conselho de Segurança tem uma questão que é muito restrita aos vetos, aos 5 países que podem vetar, e a gente tem visto um show de vetos do lado dos Estados Unidos e do lado da Rússia também. Os Estados Unidos veta qualquer proposta russa. Na verdade, os Estados Unidos veta qualquer proposta que não seja dele, e a Rússia também veta propostas dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos não pregam o cessar-fogo. E do outro lado, os Estados Unidos têm vetado as propostas russas, principalmente por a Rússia não condenar o Hamas e também não garantir o direito de defesa de Israel. Então a gente teve aí o chanceler iraniano Hossein Amir Abdollahian, ontem, quinta-feira, dia 26, e abre aspas para ele, ele disse: se o genocídio continuar, os Estados Unidos não serão poupados. E aí a gente precisa entender isso um pouco, porque é uma preocupação global, principalmente das forças aliadas a Israel, da entrada maciça do Irã nesse conflito. O Irã propôs, ele fez uma proposta que ainda não se sabe se vai ser votada no Conselho de Segurança, mas certamente vai ser proposta para a Assembleia Geral, essa proposta, junto com o Catar. Vamos lembrar que o Catar é onde você tem a representação internacional do Hamas. Eles propuseram uma troca. Qual que seria essa troca? A liberação dos civis israelenses que estão sob o poder do Hamas, em troca de 6.000 combatentes do Hamas que estão presos em prisões de Israel, certo? Então é o seguinte: as pessoas que estão sob o poder do Hamas, de Israel, são liberadas, em troca 6.000 combatentes do Hamas presos em Israel também são liberados. A gente já sabe que é um jogo político, é um jogo complicado, e Israel já avisou que não aceita essa troca, porque afirmou que liberar 6.000 presos do Hamas seria dar munição para o Hamas atacar mais ainda. Então já anunciou que não vai cumprir, e se essa proposta for aceita, for aprovada na ONU, Israel já anunciou também que nada garante que ela vai cumprir essa proposta. Então, ou seja, Israel está, vou falar com palavras
reais, está tocando foda-se para a ONU e está tocando foda-se para qualquer tipo de proposta de cessar-fogo. A única proposta que Israel, enquanto Estado, está querendo é a continuidade do conflito junto com os Estados Unidos. O Irã, qual que é a preocupação com o Irã? O Irã tem dos maiores PIBs do Oriente Médio, junto com Emirados Árabes Unidos, junto com a Arábia Saudita, e vamos só lembrar que a Arábia Saudita tem condenado os ataques, ela cessou, a Arábia Saudita estava em processo de aproximação com Israel, intermediada pelos Estados Unidos, e a Arábia Saudita condenou os ataques de Israel a Gaza, mas já condenou, já tem boas semanas isso. E você tem forças do Oriente Médio, então é um embate de forças, a Arábia Saudita com uma força econômica no Oriente, o Irã também está vindo ali logo atrás, junto com os Emirados Árabes Unidos. Além do que você tem a questão do programa nuclear iraniano, que o Irã avisa desde o início que o programa nuclear é para fins civis e pacíficos, mas mesmo anunciando, mesmo falando, o Irã ele não causa conforto, principalmente entre os Estados Unidos. Os Estados Unidos não confia nessa questão do programa nuclear iraniano. E aí, com essa frase que eu falei para vocês do chanceler iraniano na Assembleia Geral da ONU, ontem, ele fala, se o genocídio continuar, os Estados Unidos não serão poupados, a gente já começa a entender que os tambores estão esquentando, as armas estão se esquentando para uma medida mais geral desse conflito, que saia das questões de Hamas e Israel. Israel já está tornando esse conflito mais geral, porque Israel, como a gente sabe, já ataca o sul do Líbano e da Síria também, certo? E Israel também acusa o Irã de financiar os ataques do Hamas a Israel. Tá, mas e os números? Aí é importante voltar para os números aqui para a gente fechar esse vídeo. E os números? Os números, como eu comecei com esses números, eu vou fechar com esses números. Do lado da Palestina são 7.326 mortos, sendo dessas 7.326, 3.038 crianças. Esse número deve ser maior porque a ONU, em suas inspeções, afirma que mais ou menos devem ter pelo menos 1.000 corpos ainda de palestinos ainda não encontrados debaixo dos escombros. Então esse número pode ser maior. E do lado de Israel, um número também que é grande, mas que está estabilizado, estagnado, que são de 1.405 mortos. Tá bom? A pergunta que eu faço para vocês é, com esses números que a gente está passando, Israel só quer o Hamas? Porque, inclusive, Israel tem anunciado nos últimos dias que tem matado, atingido com esses ataques, lideranças importantes do Hamas. Com o ataque por terra, falando para a população de Gaza evacuar, mas mesmo assim não dando saída para essa evacuação, lembrando que água, luz, espaço aéreo de Gaza, tudo está sob controle de Israel. Israel quer só, é a pergunta que eu sempre falo, eu não vou me cansar de falar isso, você pode se cansar de ouvir, mas eu não vou me cansar de falar. Você acha mesmo que o Estado, quando eu falo Estado, é o Estado de Israel, dentro desse conceito do sionismo do Estado, o Estado de Israel quer só pegar o Hamas ou promover uma limpeza étnica em Gaza e também na Cisjordânia? Fica aí o questionamento. Vou ficando por aqui, amo vocês de coração. Tudo que tiver de proposta de vídeo, tudo que eu tiver, eu vou trazer, tudo que tiver, sempre que tiver atualizações eu trago para vocês. Vou ficando por aqui, amo vocês de coração, um grande beijo e pensa, viu? Fui!